Galera, voltamos com mais um comentando episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. Sim, galera, esse episódio foi um pouquinho mais tranquilo, mais focado um pouco nas histórias ali e com poucos efeitos especiais, mas os efeitos especiais que tiveram nele me agradou e muito. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Ok, vamos começar aí. No caso, como eu falei, ele foi um pouquinho mais focado na história e no caso ele foi focado em 3 histórias, vamos dizer assim, diferentes. E ao mesmo tempo acabou sendo um contexto dos últimos episódios. Como a gente viu nos últimos episódios, no caso a Daisy começou a trabalhar ali meio que com o próprio Rob Hayes e tal, pra ele tentar mostrar pra ela o porquê ele tem uma ligação com os tais fantasmas que apareceram no último episódio. E nesse ponto a gente vê também a May meio que ruim mesmo, ela tá prestes a morrer e a Simmons está tentando fazer de tudo pra salvar a May. E pra ela salvar a May, o que ela faz? Vai em busca de ajuda do Dr. Holden. E nesse caso, ele acaba meio que escondendo a Aida pra a Simmons não saber como o Fitz combinou com ele, que eles não poderiam saber por causa da S.H.I.E.L.D. e tal, ele tá sendo monitorado, aquela coisa toda. Ele tá lá tentando salvar a May e é um dos momentos que eu acho que os efeitos especiais ficaram sensacionais. Porque uma das coisas que me chama a atenção nessas séries novas de heróis, super-heróis e tal, é a questão dos efeitos especiais. Eu falo muito de efeitos especiais porque, como vocês sabem, eu sou formado em desenvolvimento de jogos. E com essa questão a gente trabalha muito com 3D e tal, aí com a questão do 3D acaba trabalhando um pouquinho com os efeitos especiais para poder dar uma dinâmica legal pro jogo, tanto pro vídeo também. E isso me chama muita atenção quando o negócio é bem feito. E quando não é bem feito, chama a atenção de muita gente para escancarar. Pô, isso aí eles vacilaram. Mas no caso de Agents of S.H.I.E.L.D., eles estão trabalhando muito bem. Como eu falei, o motorista fantasma ficou sensacional. A questão da transformação dele ficou, assim, basicamente perfeita. Agora, nesse ponto, a gente tem essa cena, onde o Dr. Hood vai lá e pega, muito parecido com o Homem de Ferro, onde ele pegava lá, usava os itens, esticava. Cara, isso é muito foda. E é a questão da qualidade que ficou tão bom quanto o dos filmes. Então, ou seja, eles estão tendo um investimento muito grande nessa questão dos efeitos especiais e mostra que até um custo menor. Por que um custo menor, gordo? É uma série, não é um filme. Eles têm um limite de custo para cada episódio. Vocês lembram que a gente tinha falado sobre isso na série do The Flash, onde eles trouxeram o Tubarão Rei, que ele não poderia aparecer em vários episódios, porque ele era totalmente de computação gráfica? Então, é basicamente isso. Você não pode exagerar muito na computação gráfica, porque senão você acaba perdendo o orçamento para os outros episódios e acaba tendo que fazer um episódio um pouco mais simples do que os outros. Então, a gente tem esse ponto interessante, que eles estão investindo muito nessa questão dos efeitos especiais. A forma com que eles lutaram para salvar a vida da May, matando ela e depois ressuscitando. A questão dos apagões de energia, com aquele acordo de Sokovia. Vocês sabem que muita gente que tem poderes, por exemplo, os inumanos, ou também podemos colocar pessoas com superpoderes, porque tem gente que não é inumano. E a gente não pode falar mutante porque a Marvel não tem mais os direitos sobre os mutantes em séries e filmes. Então a gente tem esse momento onde tem o cadastramento por causa do acordo de Sokovia e acaba que esse cadastramento não faz muito bem para as pessoas que se cadastram. Vocês lembram que em Guerra Civil o Capitão América foi contra o cadastramento com medo do que aquela lista acabasse caindo em mãos erradas? Pois é, tá na mão do governo. E o governo, eles acreditam muito que os inumanos, os superpoderosos, os aprimorados, são realmente pessoas que podem trazer um certo risco para a humanidade. Acaba que para a humanidade os inumanos são um perigo constante. E a questão deles terem uma lista com endereço, telefone, tudo de um inumano,
fica mais fácil para ele ser rastreado. Então acaba que os cães de guarda têm acesso a essa lista através provavelmente do governo, como a gente viu no final do episódio, a senadora Nader, ela está envolvida nisso. Então acaba que a gente tem aquela questão, opa, é o governo que está fazendo com que todo mundo ache que são os inumanos que estão acabando com, atacando, fazendo um blackout em todas as cidades. E nesse ponto do blackout eu acho sensacional, porque a gente tem aquele ponto onde a Yoyo estava, tipo, numa festa de despedida de solteiro de uma amiga dela, e ninguém sabia que ela era uma inumana. Porém, acaba chegando os cães de guarda procurando um inumano lá, e ela fica naquela, se ela reage, se ela não reage, e acaba reagindo. E no momento em que ela reage, eles ameaçam a vida dela, porque todo mundo acaba entregando ela, falando que ela é inumana. Só que aí o Mark, o Phil e o próprio Fitz chegam para ajudar ela e descobrem que aquilo tudo é uma armação do governo, na verdade não do governo, mas dos cães de guarda, para a questão de colocar a culpa nos inumanos, deixando a população com medo dos inumanos. Aí já no outro ponto a gente tem a história da Daisy com o Robbie Reyes, que ficou bem simples, não teve transformação e tal, teve só a Daisy usando o poder dela para salvar o Gabe, que é o irmão do Robbie Reyes, e nesse momento acaba que o Gabe descobre ali que ela é a Tremor e ameaça, fala, ó, seu segredo tá guardado comigo, mas você tem que ficar longe do meu irmão, que ele não pode ficar perto de más companhias. Mal ele sabe que o irmão dele é o motorista fantasma. Então a gente tem esse contraponto da história. Como eu falei, foram 3 histórias diferentes. A história que envolvia a Yoyo, a história que envolve a Mai e a história que envolve a Daisy. Então assim, são 3 pontos de vista diferentes dentro de um mesmo episódio. E isso eles fazem de uma maneira muito simples e com qualidade, porque a gente tem todos os elementos, todo o desenrolar de história em cima de cada ponto. A forma com que a Mai volta à vida, salva, a forma com que a Yoyo... Cara, a Yoyo, usando a velocidade dela, ficou muito show. Eu gostei bastante. A gente pode comparar 3 pontos diferentes. A velocidade, no efeito de velocidade usado no filme Esquadrão Suicida com o Flash, o efeito de velocidade usado na série do Flash, o efeito de velocidade usado no filme dos X-Men, Vingadores, a Era de Ultron. A gente tem vários tipos de efeito de velocidade e eu vou te ser sincero, o da Yoyo, por mais que seja simples, ficou muito bacana. Aquele efeito do rastro dela, deixando ela meio que passando, aquela parte que ela fica com a luz azul e eles ficam, o que é isso e tal. Eu gostei bastante e mostra também uma questão do relacionamento dela com o Mark. Eles estão meio que em atrito, porque devido a elas trabalhar pra SHIELD e ele também, ela ser um inumano e ele não, isso não pode ter um relacionamento entre os dois. E isso incomoda ela bastante, deixando ela chateada com esse ponto, e acaba que ela e o Mark ali meio que ficam brigando, e nesse momento da briga é o momento em que o Phil chega e eles acabam vendo o novo diretor da SHIELD assumindo para o mundo que a SHIELD ainda existe. Eu achei isso interessante porque a gente tá vendo aí que Doutor Estranho tá pra chegar, os próximos Vingadores também estão pra chegar, e no último, Capitão América Guerra Civil, não foi meio que falado nada ali em questão da SHIELD em si e tal, mas a gente sabe que ela estava agindo nas sombras para tentar salvar a humanidade. E agora eles se revelaram novamente ao mundo, porém com uma nova diretriz, onde parece que eles se submetem ao governo, às Nações Unidas. Então acho que isso vai dar uma nova fase aí e um novo caráter, podemos dizer, em questão da história, para os próximos filmes e também para as próximas séries, porque por mais que os filmes não levam em consideração tanto a série leva em consideração os filmes. E isso está sendo foda. A questão do Phil Coulson ainda não ter sido revelado que ele não morreu nos Vingadores e tal, eu achei meio estranho porque que eles ainda não fizeram isso, mas como diz os próprios produtores dos filmes e da série, eles acham um erro ter deixado o Phil vivo. E principalmente agora que ele tá meio robótico, com a mão robótica, então
temos esses pontos interessantes desse episódio. Como eu falei, foi mais um pouco de história, de contexto da história que está seguindo, os novos rumos, né? Com a questão do cadastramento dos inumanos, da Daisy ser uma, vamos dizer, meio que uma vigilante, uma fugitiva da SHIELD, porém, de acordo com o próprio diretor da SHIELD, eles estão ali para salvar tanto a humanidade quanto os inumanos. Então provavelmente esse discurso possa fazer com que a Daisy um dia volte a trabalhar com a SHIELD. E como a gente viu no episódio, os machucados dela estão ficando cada vez mais graves e ela está meio que impossibilitada de usar seus poderes exatamente por causa disso. Que a cada vez que ela usa, seus ossos quebram mais. Então isso pode ser prejudicial a ela, porque ela já deve estar no limite do uso dos poderes dela. Então provavelmente vai acontecer alguma coisa que ela tenha que ser levada para a SHIELD e de alguma forma eles tenham que ajudar ela, salvar ela, e ela acaba voltando pra SHIELD ou fugindo novamente. Mas eu gostei do episódio e eu acho que sim, os efeitos especiais me agradou bastante, a história ficou muito interessante e eu quero saber de você, o que você acha desse episódio. Deixa aí nos comentários a sua opinião e o que você espera para o próximo episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! E aí, galera, chegamos ao final do vídeo e voltamos aí com mais um salve pra galera. Então, sem mais enrolação, vamos ao salve. Um salve para o Netinho Ferlizardo, um salve para o Eduardo, um salve para o Lucas Lopes de Oliveira e um salve para o Deodoro Júnior. Salve para vocês, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Então, como eu falei no final do vídeo, se você já gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Se você ainda não está cadastrado no formulário de salve, link na descrição, confere lá. E vamos que vamos, porque amanhã tem mais. Valeu, tchau!